Aleluia, Deus. Pai, nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor, Pai, por esse momento. Pai, que esse momento seja inteiramente para Ti, Pai. Que nós venhamos, Pai, desvaziar de nós mesmos, Pai, que a Tua majestade venha ser manifesta neste lugar, Senhor da glória. E só o Senhor é santo. E só o Senhor é merecedor de honras e de glória, Pai. Então essa noite eu peço que o Senhor segure nas nossas mãos, Pai, que nós venhamos, Pai, caminhar, Pai, fazer essa caminhada, Pai, até a vida do Teu Filho Santo Jesus. Então dá um alto santo que nem o Senhor Jesus, ó Pai. E não há outro nome além do Senhor Jesus. Então que essa noite, Pai, seja algo diferente para as nossas vidas. Que nós venhamos sair daqui, Pai, mais obediente à Tua palavra, Pai. E guardar a Tua palavra nos nossos corações, Pai. Porque só Tu és santo, Pai. Então essa noite, Pai, não olha para os nossos defeitos, Pai, mas olha para o nosso consolo, o Teu olhar de misericórdia. Porque se o Senhor for olhar, Pai, para todas as nossas falhas, Pai, Senhor Deus e Pai, nós não somos merecedores de estar aqui, mas a Tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas, Pai. Então que essa noite, Pai, toma o primeiro e último lugar desse trabalho, Pai. E que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. E venha Teus anjos ministrados essa noite, para ministrar nossos corações. Oh, Pai, não tem para onde nós ir, Pai, só Tu tem palavra de vida eterna. Então, Pai, eu vou te pedir essa noite, Pai, que todo santo dia, Pai, eu esteja na Tua presença. Segure na minhas mãos, não deixe, Pai, eu fraquejar nesta caminhada, Pai. Oh, Senhor da glória. Obrigado por o Senhor ter me visto jogar no charco de lodo e o Senhor me arrancou como poderosa, Pai, porque eu não tinha força para sair daquele lugar. Mas o Senhor me trouxe como uma poderosa, assim como o Senhor tirou o povo do Egito. Então essa noite nós estamos aqui, Pai. E essa noite ouça nosso clamor, a nossa oração. Oh, Pai, que a nossa oração vem impactar essa rua, vem impactar este lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso ser, transforma o nosso coração, Pai. Pai, que o meu coração e o coração da Tua igreja, Pai, essa noite nós entregamos a Ti, Pai. E que o Senhor venha transformar por inteiro o meu e o coração da Tua igreja, Pai. Eu sou Jesus, Pai. Cobre essa noite a Tua igreja com o Teu sangue por carneiro. Então deixa eu ficar todo santo dia, Pai, na Tua presença. Pai, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira a Tua presença. O Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira a Tua presença. Porque sem a Tua presença, Pai, eu não vou para lugar nenhum. Sem a Tua presença, Pai, sem a Tua presença eu desisto da caminhada, Pai. Mas eu tiro a Tua presença da minha vida. Eu tiro a Tua presença da minha vida, Senhor Jesus. Pai, que todo dia eu tenha uma alegria, Pai, para estar na Tua presença. Oh, Deus. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu te peço, seja Jesus. Eu te peço essa noite, Senhor Jesus. Oh, Deus, é maravilhoso estar na Tua presença. Oh, nos faz verdadeiros adoradores, Pai. Nos faz verdadeiro adorador na Tua presença. Nos faz verdadeiro adorador na Tua presença, Senhor. Nos faz adorador por excelência, Pai. Eu não sou merecedor de estar aqui, Pai. Eu não sou merecedor de estar aqui. Os Teus anjos, nós adoramos aquele que Oh, Pai, Deus, essa noite está, Pai, na presença dos anjos. Os anjos estão dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus. Então nos faz, Pai. Os Teus anjos, Ministra o Senhor Deus, meu Pai, da Tua obra. E vi essa noite os anjos ministradores ao nosso respeito, Senhor. Oh, Deus, agora, Pai, que esse ano, Pai, que vai entrar, Pai, Pai, seja um ano promissor nas nossas vidas, Pai.
Pai, que tudo nós fizemos de errado, Pai, no ano de 2025, Pai, que em 2026, Pai, nós venhamos ser obedientes à Tua palavra, Pai. Oh, Pai, se não fosse o Senhor na minha vida, Pai, onde eu estaria nesse momento? É por isso que eu te adoro, Espírito e verdade, Senhor Jesus. Oh, Deus, então essa noite, envia teus anjos essa noite, Pai. Oh, Pai, para nos ajudar a entrar a vida eterna, Senhor da glória. Porque cada dia nós pensamos por isso. Então essa noite, purifica os meus olhos, purifica os olhos da igreja, Pai. Pai, para que nós não venhamos olhar para as coisas mundanas, mas que nós venhamos olhar para a Tua santidade. Assim como Isaías olhou para a Tua santidade, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada. Oh, Deus, Senhor Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Que o Teu fogo santo essa noite venha queimar toda a palha. Deixa queimar, deixa queimar. Que o Teu fogo santo venha queimar toda a palha. Aleluia, Deus. Deixa queimar. Pai, que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus. Eu te rendo graças, te rendo louvor, Pai, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Cumprimento mais uma vez a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Vamos mergulhar aqui um pouquinho na palavra, irmão. Aleluia, Deus. Prometo que vou ser breve com meus irmãos. Amém. Aleluia, Deus. E essa noite, irmão, quero falar um pouco do trecho, um pouquinho do livro Casamento Abençoado, né? Aleluia, Deus. Ele ainda não foi lançado. Foi lançado esses dois aqui, né? Purificação pelo fogo do Espírito. Esse aqui, qualificação, né? Aleluia, Deus. Se os irmãos quiserem adquirir, esses aqui estão prontos. Esse aqui ainda não está pronto, que ele é um pouco caro para terminar ele, tá bom? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E essa noite eu quero falar um pouco sobre você ter um casamento abençoado. O casamento abençoado não é só ter bens material, né? Mas o casamento abençoado é você ser abençoado pelo Senhor Jesus espiritualmente, né? Financeiramente, aleluia, Deus, e ter algo grandioso na sua vida, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É muito bom esse livro, eu já li ele todinho, né? Eu, depois de feito, vai para o editor manda, né? Só que ele não vai vir desse jeito, né? Ele vai vir nesse formato, aleluia, Deus. Mas aí a gente ainda está trabalhando, ele está lá no editor, aleluia, Deus. Depois a gente bota para a venda, tá bom? E como ele é muito rico em conteúdo, nós vamos começar aqui um trecho muito maravilhoso, irmão, que é em Provérbios, capítulo 6, aleluia, Deus. Nós vamos ler 3 versículos, aleluia, Deus. Hoje nós vamos ficar mais só em Provérbios, nós não vamos mergulhar muito que é o capítulo 4, mas não dá para fazer o capítulo 4 porque ele é muito grande, mas nós vamos ver aqui o que dá para fazer essa noite, amém? Provérbios capítulo 6, o versículo 15, 16 e 17. Aleluia, Deus. Que meus irmãos venham mergulhar nessa palavra abençoada, irmão, ela abençoada mesmo, poderosamente. Aleluia, Deus. Provérbios capítulo 6, e o versículo 15, 16 e 17. E se der, nós lemos o 18. Aleluia, Deus. O capítulo 5, perdão, irmão. Capítulo 5, perdão. Aqui está na outra folha. Capítulo 5. Aleluia, Deus. Capítulo 5 e o versículo 15, 16 e o 17. Aleluia, Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus, irmão. Muito maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus. Seja bem-vindo às irmãs que estão visitando, tá bom? Seja bem. Aleluia, Deus. Seja bem-vinda. O Senhor venha abençoar cada um das minhas irmãs. Amém? Glória a Deus. Todo mundo já encontrou? Aleluia, Deus. Eu vou ler em versão para ficar melhor para vocês entenderem. Oh, Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui na versão Almeida, depois eu vou passar para a revisão, para a revista atualizada. É o versículo, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17.
Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos. Que essa noite nós venha dar o nosso melhor para Ele, né? O último domingo do ano 2025. Talvez algum aqui passaram os momentos bons, talvez passaram os momentos dificultosos. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, irmão, porque a misericórdia dele é grandiosa. E nós estamos aqui porque ele nos sustenta todo santo dia. E o amor dele é maravilhoso, irmão. E quando eu me lembro do que o Senhor tem feito na minha vida, irmão, aleluia, Deus, eu me alegro poderosamente. Eu me alegro poderosamente porque, aleluia, Deus, o amor dele é maravilhoso. Encontrou? Aleluia, Deus. Provérbios, encontrou? Provérbios, fica depois de Salmos. Depois de Salmos, tem Salmos, aí Provérbios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Beba águas da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se por fora as tuas fontes, e pelos poços e pelas praças os ribeiros de águas. O 17 diz assim: seja para ti somente, e não para o estranho contigo. O 18 para a gente finalizar: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém? Vou ler nessa outra versão aqui que ela é mais feliz. Seja feliz a sua mulher, e dê o seu amor somente para ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhes fará nenhum bem. O 17 é assim: os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegrai-se com a sua mulher e seja feliz com a moça com que você casou. Amém? Aleluia, Deus. Aqui Salomão, ele estava instruindo um homem. Aleluia, Deus. E no capítulo 1 ele vai começar falando a respeito de um filho. Aqui Salomão, ele estava instruindo o povo como se fossem os seus próprios filhos. E Salomão também, ele pegava tudo isso porque ele tinha bastante filho. E no período que ele escreveu Provérbios, ele estava no auge da sua vida. Aleluia, Deus. Quando ele escreveu Cantares, ele ainda era novo, um homem cheio de vigor. E ele escreveu Cantares. Quando ele já estava mudando a sua vida, ele escreveu Provérbios. No final da sua velhice, aí ele escreveu Eclesiastes. Por isso que nós vemos, e aqui como ele estava no auge, ele já estava saindo daquilo que ele tinha se afastado um pouco da presença do Senhor, e agora ele estava escrevendo ao povo de Israel e também para os seus filhos. E hoje chegou no dia de hoje. E aqui ele começa explicando para os filhos. Ele tinha um povo como seus filhos, porque agora ele era rei. E o povo era como se fossem seus filhos. Aleluia. Então Salomão, ele começou aqui a abranger algo grandioso. E eu fui pegando tudo isso e trazendo para colocar no livro Casamento Abençoado. Mas para a gente, como eu quero falar um pouco sobre o casamento abençoado, e os pontos onde nós vamos ficar, onde nós lemos, que é os versículos 15, 16, 17 e 18. Aleluia, Deus. Isso é uma forma de nós termos um casamento abençoado. Mas para nós chegar aqui, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 18. E no versículo 1, Salomão, ele começa a dizer, meus filhos, atende a minhas
Então aqui ele começa já a explicar para os filhos como deve fazer. E o primeiro passo, irmão, é inclinar os ouvidos para a sabedoria de uma pessoa mais sábia que está ensinando. E sejam pessoas que estejam vinculadas dentro da palavra de Deus, porque tem pessoas mais velhas do que você, mais sábios, mas ele não traz a edificado da palavra de Deus. E aqui Salomão ele pede para que o filho dele desse ouvido, se inclinasse o ouvido para ouvir aquilo que ele tinha para ouvir, né? O se inclinar é o mesmo que João fez com Jesus. Ele deitou o peito e deitou a cabeça no peito de Jesus e inclinou o ouvido para ouvir o que Jesus tinha dito. Isso é o sentido de inclinar o ouvido. E o versículo 2, versículo 2 do capítulo 5. Aleluia, Deus. Nós vamos mastigar aqui bem devagarzinho, até chegar no versículo 2 do capítulo 5 de Provérbios. Não ficar só aqui, depois que nós vamos para outro canto. Para que guardeis os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aí ele continua dizendo, né? Então você sabe como se comportar e as suas palavras mostrará que você tem conhecimento das coisas. Então quando nós se inclinamos para ouvir o conselho, inclusivamente da Bíblia, aleluia, Deus, então as pessoas vão querer dar ouvido às nossas palavras, porque é algo que nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. E por que Salomão estava falando tudo isso, irmão? Porque ele estava instruindo o povo, não só os homens, mas também as mulheres. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E ele queria instruir os filhos, os homens e as mulheres, justamente para isso aqui, irmão, para o versículo 5, para o versículo 3. Então, leia aí o versículo 3 aqui, para vocês entenderem aqui um pouco. Porque o lábio da mulher estranha destila favor do mel e seu paladar e mais suave do que o azeite. Aleluia, Deus. Amém? Então aqui primeiro ele pede para o filho ou a filha se inclinar e ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua sabedoria, o seu entendimento, para primeiro se esquivar disso aqui, ó. Essa versão diz assim, ó: os lábios da mulher imoral pode ser tão doce como o mel, e os seus beijos tão suave como o azeite. Aleluia, Deus. E aqui está referindo não só os lábios da mulher, mas também do homem. Aleluia, Deus. Então é por isso que quando o Senhor começou a me revelar essas palavras, a minha vida começou a ganhar um rumo diferente. A minha vida começou a ser transformada, porque eu comecei a entender a palavra e o que a palavra me aconselhava. E aqui diz, ó, eu vou ler aqui nessa outra versão aqui, ó. Porque os lábios da mulher, aqui diz adulta, os lábios da mulher adulta destila favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, aqui ele está falando que é de infidelidade. Ou seja, um homem ou uma mulher que estão num matrimônio, estão num relacionamento e se envolve com outro. Aleluia, Deus. E quando você se envolve com um homem, ou seja casado, ou seja estrangeiro, seja lá como for, aleluia, Deus, os lábios daquele homem ou daquela mulher está levando para um caminho estreito, vamos dizer assim. As suas palavras, o seu modo de falar, no começo parece o quê? Como um favo de mel. Mas quando você dá por si, aí pronto, o negócio começa a dar ruim. Aleluia, Deus. E aqui ela diz, os lábios da mulher imoral pode ser tão doce
seu esposo, seduzir, seja lá quem for. Aleluia, Deus. É por isso que também aqui no livro vai dizer que sempre, principalmente as mulheres e os homens, nós temos que dar valor que nós temos que é dentro de casa. Às vezes o relacionamento ele vai se acabando porque o homem ele não trata a mulher como deveria e a mulher às vezes não trata o marido como deveria. Aleluia, Deus. E muitos nós aprendemos que não, todo casal tem que ter briga, né? Mas quando nós vamos dentro da Bíblia, a Bíblia diz que o casal não é para ter briga, mas sim viver em harmonia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí, você chega nesse ponto aqui. Aleluia, Deus. Às vezes o homem ou a esposa não tem um elogio dentro de casa, mas às vezes o homem não tem um elogio dentro de casa, mas quando ele passa na rua, ele pode se deparar com essa mulher com os lábios com favo de mel e começar a lançar a palavra do mesmo jeito a mulher. A mulher talvez não tenha um elogio do esposo dentro de casa, mas às vezes ela pode sair e onde ela for, um homem com esses lábios como favo de mel, que é só uma ilustração, aleluia, Deus, ele pode falar palavras bonitas, palavras que aparentemente mais bonitas e levar a mulher a cair em algo de acordo, não de acordo com a palavra do Senhor, vamos dizer assim, né? E diz mais assim, ó, a parte dele assim, e os seus beijos são tão suaves como o azeite. Aleluia, Deus. É por isso que nos dias de hoje, irmão, está vindo muitos relacionamentos indo à decadência, justamente por isso. Isso aqui é também um aprendizado para nós ensinar o quê? Os nossos filhos. Aleluia, Deus. Nós ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Por quê? Porque a maioria de nós aqui, nós não conhecemos o evangelho genuíno na nossa infância. Mas agora nós temos a oportunidade de passar isso para os nossos filhos, né? Aleluia. E alguns já ouviram o evangelho, já até participaram já da igreja, mas eles não tiveram um ensinamento bem abrangido. Apesar de os homens anteriormente eles não terem um conhecimento avançado, e hoje nós já temos um conhecimento mais avançado por causa da internet, nós vamos buscar mais conhecimento, etc. E muita religião, a igreja ela ficou presa nas coisas do passado. E muitas vezes nós não mergulhamos coisas profundas na Bíblia. Aleluia. Como por exemplo, vou trazer aqui algo. Por exemplo, hoje muitas pessoas não sabem jejuar porque a Bíblia, alguns irmãos dizem a Bíblia, o Senhor disse que quando jejuar não diga para ninguém. Só que a Bíblia mais na frente vai dizer como você deve orar, como você deve jejuar. E as pessoas não ensinaram como você deve jejuar. E aí eu não tenho como avançar, né? E do mesmo jeito, muitos pastores, eles não entram muito no lado do relacionamento. Alguns pastores, eles acham como se fosse antiético, falar um pouco, entrar um pouco. Mas o que a gente vê de pessoas que ainda não têm um ensinamento abrangido dentro da palavra é demais, né? E nós precisamos ensinar um pouco isso. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não aprendemos o que está dentro da Bíblia. Então, se o primeiro conceito que Salomão estava trazendo para nós, irmão, que nós viéssemos se esquivar da mulher imoral ou do homem imoral, porque os lábios deles é mentiroso, parece ser mel e parece ser azeite, mas é só mentira. Primeiro ponto, você tem que descartar. Aleluia, Deus, olhar só para o seu esposo ou para a sua esposa. E aí, aqui não tem esposa, né? Aleluia, Deus, mas tem esposo que a mulher já começa a ficar gordinha, o cara já quebra e está para um lado. Aleluia, Deus. Mas quando você casou, você sabia que um dia aquela mulher nova ia ficar velha. Do mesmo jeito, vice-versa, né? Aleluia, Deus. O 4 diz assim. Lê o 4 aí. Aleluia, Deus. Porém, o seu fim é amargo, como um abismo. Aleluia, Deus. Como a espada de dois gumes. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora aqui a resposta do versículo 3, ó. Porém, quando tu terminar e que resistir, é amargo e sofrimento. Aleluia, Deus. Então, quando nós tiramos o foco
final é amargo e sofrimento. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, Salomão aqui está trazendo algo grandioso para nós, para que nós não viesse cair nessas tentações, nessas coisas totalmente malignas. Agora vamos para o 5, versículo 5, que aqui é só uma introdução que nós vamos mergulhar onde nós lemos. Aleluia, Deus. Amém? Isso aí é tudo dessa mulher moral, entendeu? Aleluia, Deus. Olha aqui, ó. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é caminho de morte. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós tiramos o foco, principalmente um casal que tira o foco do seu esposo, da sua esposa, e começa a olhar para esse tipo de mulher, isso aqui é um conselho de Salomão. Por quê, irmão? Porque foi um homem que gostou era casado com 600 mulheres e tinha as 300 concubinas que dava as 1000 mulheres dele. Um homem com experiência para falar a respeito disso para nós. E aqui ele aconselhando, e quem olha para esse tipo de mulher, ou para esse tipo de homem, aleluia, Deus, os passos dele vão caminhando para aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ter bastante cuidado e pedir o Senhor misericórdia. Aí você pode perguntar, irmão, chega essa tentação? Chega, irmão, mas eu tento me esconder mais rápido possível. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E você tem que se esquivar da aparência do mal. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, o segundo ponto, o terceiro ponto aqui, essa mulher, os caminhos dela leva a mulher, o homem leva você ao mundo dos mortos, caminho dos mortos. Outra versão diz que é o inferno. E o 6, para nós continuar. Para que não condeis os caminhos da vida. As suas andanças são arrantes, jamais os conhecerás. Amém? Ou seja, assim, essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha em ruínas, mas não sabe disso. Aleluia, Deus. Isso aqui é a mulher imoral, ou a mulher ou o homem imoral, vamos dizer assim. Aleluia, Deus. Aí ele diz mais, essa mulher não anda na estrada da vida, ou no caminho da vida, vamos dizer assim, né? Aleluia, Deus. O caminho dela está totalmente errôneo, totalmente ao contrário. Aleluia, Deus. Então, por isso que muitas vezes acontece isso na nossa vida, porque nós deixamos de olhar para a palavra, olhar para aquilo que o Senhor nos ensinou e começamos a olhar para as coisas do mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, irmão, para a gente permanecer firme na presença do Senhor, a gente tem que pedir ao Senhor força, que Ele segure nas nossas mãos. Porque na oração do Pai Nosso, o Senhor disse, Pai, nos livra da hora da tentação. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E eu gosto sempre de trazer assim mais explicado, para justamente meus irmãos venham entender e chegar em casa e mergulhar mais e mais. Eu passei um ano, o Senhor pediu para eu passar um ano trancado no meu quarto, só saía para o culto. E foi o período que mais eu li Provérbios. Foi o período que eu mais li Provérbios. E então aqui o Senhor ele foi me explicando como me esquivar dessas coisas errôneas. Como eu já falei aqui, eu passei 2 anos e meio em estado de libertação. Quando eu comecei a ler esse livro e o Senhor se revelou a mim, aí pronto, a minha vida foi começando a mudar. As coisas do mundo parou de ter sentido para mim. Então eu comecei a mergulhar na palavra. E um dos pontos foi esse. Quando eu cheguei aqui, que o Senhor começou a me revelar isso aqui. O que a mulher imoral ou a mulher estrangeira começa a fazer isso, tudo isso, aí eu comecei, agora entendi. E então comecei, a minha vida começou a ter um rumo diferente, meus olhos começaram a ter um rumo diferente. Aleluia, Deus. E quando eu entendi que os seus caminhos
não era caminho de vida, mas caminho de morte. Aí então comecei a ingressar na presença do Senhor. Agora vamos no versículo 7. Versículo 7. Agora, pois os filhos, dai-me o filho que não vos desvie das palavras da minha boca. Aleluia, Deus. Então, provérbio, aqui Salomão, vai dizer, ó, agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Aí aqui ele vai finalizando essa primeira parte sobre essa mulher. Aí agora no final ele diz, olha, tudo que eu te falei a respeito da sabedoria, de ouvir o que eu estou falando, de a mulher e também vice-versa para os filhos. Aleluia, Deus. Nós também temos que falar isso aqui para os nossos filhos. Então no final ele disse, então, agora escuta meu filho e não esqueça o que estou dizendo. Então um passo importante, irmão, que nós não devemos esquecer aquilo que a palavra ele tem dito a respeito de nós. Aí então nós temos que fazer que nem Davi, ele disse que queria pendurar a palavra no seu peito para não esquecer da palavra. E ele disse, Senhor, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Salomão disse, olha, ouve meu filho, para que tu não venha pecar contra o Senhor. Versículo 8, no versículo 8. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Aleluia, Deus. Amém? Aí aqui ele começa a dizer para o filho dele, olha aqui, ó, o 8 ele diz, ó, afasta-se desse tipo de mulher. Qual é o tipo de mulher? Que nós falamos anteriormente, a mulher imoral, vamos dizer, uma mulher da vida, uma coisa assim parecida. Aí vamos dizer assim, ela diz, afasta-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Aleluia, Deus. Por que é que eu estou esse tempo todinho solteiro? Justamente por isso. Por esse aconselhamento. Porque às vezes, no longo da caminhada, eu conheci alguns irmãos que se converteram, aceitaram Jesus comigo, e ele dizia logo, irmão, eu preciso de uma varão para fazer a obra do Senhor. E uns estão afastados da presença do Senhor, porque... Mas quando eu comecei, o Senhor me revelou isso aqui, e ele disse, olha, esse tipo de mulher te afasta da porta da casa dela. Aleluia, Deus. Então, é por isso que eu não me preocupo muito nessas áreas, porque o próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai aqui orientando o que nós devemos fazer. Então, esse tipo de mulher, ou esse tipo de homem, aleluia, Deus, nós temos o que aqui? Se afastar. Aleluia, Deus. Então, quando nós, às vezes, principalmente quando a gente é jovem, eu creio que todo mundo aqui já passou isso, quando a gente é jovem, vai pela emoção, aquela paixão ali de jovem, e às vezes nós queremos marcar. Depois que nós ficamos adultos, é que nós começamos a reconhecer aquilo que nós fazemos. E isso que nós fizemos, irmão, agora nós temos o que trazer para os nossos filhos, para nós formar o quê? Uma geração abençoada, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, uma geração que vai o quê? Morar no céu. E os nossos erros servir de aprendizado para quem que nós íamos passar para eles. Aleluia. Mas o mundo ele ensina totalmente ao contrário, né? O mundo ensina totalmente ao contrário. Aleluia, Deus. Mas quando nós mergulhamos dentro da Bíblia, dentro da palavra, nós queremos ensinar algo que está de acordo com a palavra. E muitas vezes a juventude não quer. Aleluia, Deus. E depois, porque a gente já fala às vezes com a experiência que aconteceu nas nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ele diz, afasta desse tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então você tem que passar lá, se puder passar lá por longe, viu? Aleluia, Deus. Passa lá por longe. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E principalmente quando a mulher é casada, aleluia, Deus, e se for uma mulher bonita, e tem também esse tipo de homem, aleluia, Deus, e ele está numa roda ali dos escarnecedores, e se não for uma mulher cheia do Espírito Santo, passada e orando em espírito, eles começam a soltar piada, porque é um homem imoral, um homem que os lábios são podres para o mundo. Aleluia, Deus. Então nós precisamos sempre
estar revestido da presença do Senhor. O 9, lê o 9 aí para nós continuar. Show, Deus está presente com o Senhor aqui essa noite, irmão. Aleluia. 9. Aleluia, Deus. Diz assim o 9, né? Diz assim o 9. Se não outras passarão a ter o bem nome que você tinha. Antes você morrerá, ainda moço, mas nas mãos de homens cruel. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? É o 9. Louvado seja. Eu vou ler aqui, talvez você não entenda muito. Eu vou ler aqui nesse aqui, ó. Para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos aos cruéis. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Como aqui ele estava aconselhando um filho, e ele disse para que ele não andasse na casa da mulher imoral ou do homem imoral. Para quê, irmão? Para que ele não entregasse o quê? Suas forças, seus bens àquela pessoa. Entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu vou caminhar mais para que a gente vai chegar onde eu quero. O 10 diz assim: se a pessoa estranha tomará todas as suas riquezas e que você ganhou com os seus trabalhos, acabará nas mãos dos outros. Amém? Aleluia, Deus. Aí aqui já tem algo mais interessante, irmão. Imagine, aleluia, Deus, você construiu algo com seu esposo ou com a sua esposa, você construiu algo. E no longo da caminhada aí você encontra um homem ou uma mulher com os lábios com favo de mel, aquela lábia toda, vamos dizer assim, e agora ele entra na sua vida, ou ela entra na sua vida. Tudo aquilo que você conquistou com suor, com aleluia, Deus, aquilo você pode jogar tudo fora. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí às vezes você joga isso tudo fora. Às vezes um homem, às vezes tem uma mulher boa para ele, e depois ele joga isso tudo fora. Aleluia, Deus. Aí às vezes aquela mulher até economizava dinheiro para ele. Aí ele vai gostar da mulher dessa aqui, aí agora ele vai gastar. E às vezes também a mulher, às vezes o homem era bom para ela, aí depois ela larga tudo isso aqui, aí aquilo que vai gastar às vezes com um homem que não merecia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora vamos para o 11, para nós. O 11 diz assim: vocês ficarão gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído por pouco a pouco. Aleluia. Lê aí a versão de vocês aí, o 11. E no fim venhas a gemer com o desgaste da tua força, das tuas forças e do teu corpo. Amém? Aqui é o homem e a mulher também que não tem ouvido esses primeiros conceitos que nós falamos antes. Aleluia, Deus. Quando chega no final de tudo, aleluia, Deus, acontece tudo isso aqui com ele. Então nós temos que ter bastante cuidado e pedir ao Senhor para nos dar força. O 12 diz assim, o 12. Então você dirá, como eu tinha raiz de conselhos, nunca aceitei conselho de ninguém. Aleluia, Deus. Aí, aqui é o mesmo rapaz, o mesmo homem, a mesma mulher que Salomão estava aconselhando. Aí depois de tudo ele vai dizer: olha como é que eu estou, a situação que eu estou, porque eu não escutei conselho de ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quando nós não escutamos conselho de ninguém, aí o negócio pega para a nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E às vezes nós temos as regras é minha, o corpo é meu, é tudo meu, e pronto. Faz o que quer. Mas quando chega aqui, aí pronto, aí vem essas situações. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus
temos que parar e dar ouvido, irmão. Aleluia, Deus. E automaticamente, até o próprio Espírito Santo no seu íntimo, Espírito Santo no seu quarto, ele vai falar com você. Aleluia, Deus. Mas quando nós paramos e damos ouvido, nós podemos até tropeçar ao longo da caminhada. Mas nós não vamos ficar caídos, nós vamos se levantar e vamos, Senhor, perdoa e vou ir adiante, né? Aleluia, Deus. Então, ele diz, eu não dei ouvido aos meus mestres. Aleluia, Deus. O 14 diz assim, quem cai na desgraça diante de todos. Aleluia, Deus. Então, quando nós vamos dar ouvido tudo isso que nós lemos, nós vamos o quê? Ler aí a versão de vocês aí. Quase cheguei completa no meio da minha comunidade. Aleluia, Deus. Isso aqui é uma pessoa que não deu a conselho. Salomão, ele trouxe isso aqui exclusivamente para ele. Salomão, ele entrou num momento tão difícil, irmão, que ele começou a adorar outros tipos de deuses. Ele começou a levantar altar dentro da casa do Senhor. E aqui ele estava trazendo ele também como exemplo. Por não ter dado ouvido à palavra de Deus, ele começou a fazer coisas totalmente erradas. E ele chegou a entrar, irmão, num estado de feitiçaria. Ele casou com uma filha de Faraó, e a filha de Faraó começou a trazer coisas do Egito para dentro da cultura de Israel. Então, por isso que ele estava nessa situação, porque ele não ouviu os conselhos dos seus conselheiros. Porque o rei naquela época tinha conselheiro, mas ele não ouvia. Não, eu sou o rei, eu vou fazer como eu quero, como nós dissemos no começo. É como nós estamos. Não, eu vou fazer como eu quero. Pronto. Aleluia, Deus. E aí lá na frente, nós chegamos nessa situação. E quase caí na desgraça diante de todos. Aleluia, Deus. E pelo poucozinho, quase que ele, aleluia, perde sua salvação por completo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Dar ouvido, primeiramente, voltar aqui de novo, recapitulando, né? Não dar ouvido à voz do Senhor Jesus, para que nós não venhamos dar ouvido que a voz da mulher estrangeira, da mulher adulta, ou do homem, tanto faz o homem como a mulher. Como aqui tem mais mulher, né? Aleluia. E aqui também pregando para mim o Pedrinho também, né? Aleluia, para que nós venhamos estar totalmente vigilantes, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então aqui agora nós vamos entrar na palavra. Agora nós vamos entrar na palavra. Eu não vou ler muito aqui que está no livro, mas nós vamos pegar aqui os conteúdos muito bom. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora nós vamos ficar essa parte aqui no versículo 15. Pode ler aí, versículo 15. Beba a água da tua boca e das correntes do teu corpo. Aleluia, Deus. Vou ler aqui nessa versão. Seja feliz a mulher. Seja feliz a sua mulher. E dê o seu amor somente para ela. Aí essa versão vai dizer, né? Aleluia, Deus. Beba as águas da tua própria cisterna. E das correntes do teu poço. Aleluia, Deus. O que é que Salomão aqui ele estava explicando para os filhos e para hoje nós? E também para a mulher. Beba a água da tua cisterna. O que é cisterna, irmão? Hoje nós sabemos que é uma água de armazenar água. E aqui nós não vemos muito, mas se nós formos para um lado dos interiores, dos sertões, nós vemos muitos cisternas, né? Para guardar água. E por muito tempo, essa palavra, ela ficou, alguns homens tiveram a interpretação totalmente errada. Eles explicavam sobre a cisterna e tal, etc. Mas quando nós vamos buscar no original hebraico, nos originais, aleluia, diz, como é que eu aprendi isso, irmão? Eu consegui um pastor, que é um pastor do Rio de Janeiro, ele conseguiu passar esse aplicativo para mim, e como ele estuda hebraico, ele vai muito para Israel, ele conseguiu passar para mim e a gente vai lendo ali um pouquinho que a gente aprende, né? Então, ele disse, olha, beba as águas da tua própria cisterna.
beber água da cisterna do seu esposo. Nada de procurar em outro canto. Imagine você com uma caixa d'água bem cheia d'água, aí você procurar água no seu vizinho. Aleluia, Deus. Então eu queria trazer essa ilustração aí, você com água boa na sua caixa d'água, ou então na sua cisterna, aí você vai procurar água. Assim era o que Salomão estava dizendo. Imagine você com a sua esposa, com o seu esposo, aí você vai procurar água no outro canto. Aleluia, Deus. E a água é nada mais, nada menos, irmão. Aleluia, Deus. Os pregadores têm receio de falar isso aqui. Aleluia. E a igreja, ela está tão religiosa, irmão, que ela não se abre para entender isso aqui. A mulher, no original hebraico, na Septuagesima, que nós vamos ver, a mulher, ela é comparada com uma cisterna. Por quê, irmão? Porque quando ela engravida, os meios que ela tem na sua barriga, no seu útero, é como uma cisterna que gera a criança, a placenta e tudo aquilo. É por isso que quando ela dá luz, aí eles assim, rompeu a bolsa, né? Entendeu? Então, Salomão estava falando exclusivamente disso. Lá na frente vocês vão entender mais. Então, a mulher, ela é considerada que nem uma cisterna. E o homem, ele tem que beber água só da sua cisterna, ou seja, ele tem que ser só dela e de mais ninguém. Então, quando nós queremos casar, aí diz, eu quero casar para ser feliz. Não, negativo, você tem que casar para fazer aquela outra pessoa feliz. É por isso que os casamentos, a Bíblia, ela dá resposta para tudo. Nós queremos, eu vou casar para ser feliz. Não, você tem que casar para fazer aquela pessoa feliz. Jesus, ele deu a vida na cruz do Calvário para dar o que? Felicidade para a igreja. Então a igreja o que? Tem que se doar para o Senhor Jesus, para que Jesus também venha ser feliz com o que? As obras da igreja. Aleluia, Deus. Mas nós estamos vivendo uns dias difíceis, dias trabalhosos. Então diz, seja feliz a sua mulher e dê o seu amor somente para ela. Entendeu aqui nessa versão? Aí diz, que tem que beber água da cisterna. Ele diz aqui, aí aqui tem que dar o amor somente para ela. Essa versão aqui diz. Aí essa versão aí diz assim, beba água da tua própria cisterna. Entendeu? E essa aqui diz assim, seja feliz a mulher e dê o seu amor somente para ela. Entendeu? Então, se o homem e a mulher têm que dar atenção só para a sua cisterna. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Cisterna. Agora nós vamos o 16. Como é que diz aí o 16? Aleluia, Deus. Aqui você só vê, não fique jogando água aí fora, né? Os filhos que você tiver com outras mulheres, não lhes fará. Aleluia, Deus. Descarrega aqui. Não lhes fará nenhum bem. Só botar aqui o. Você vem aqui. Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia, irmão, ela... É por isso que a Bíblia, ela nos transforma. A Bíblia, ela vai totalmente contra os nossos pensamentos, contra tudo aquilo que nós queremos, né? Aleluia, Deus. Diz assim, os filhos que você estiver com outra mulheres, não lhes fará nenhum bem. E a versão de vocês? O 16. Aleluia. Derramaste as tuas fontes para fora e pelas ruas dos videiros de água. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aí, muitas pessoas, ele lê aqui, literalmente, ele ensinou, aí imagine
vocês têm que cuidar da cisterna de vocês, e você não pode sair fora do trilho. Aleluia, Deus. Diz assim, ó, os filhos de vocês os filhos de vocês tivessem com outras mulheres, não lhes fará nenhum bem. Essas versões de vocês é ela mais abrangida aqui, ó. 16. Derramai-se por fora as tuas fontes, pelas praças, os ribeiros de água. Aleluia, Deus. Olha aqui o que ele está dizendo, que o homem ele não pode estar fazendo coisas fora do casamento, porque ele está o quê? Derramando água fora do seu casamento. E o filho que ele vai fazer fora do casamento, aleluia, Deus, isso não é benefício para ele. E nós sabemos, irmão, que o filho bastardo, como diz a palavra, ele é diferente do filho. Por isso que Abraão mandou que Ismael ir embora, porque Ismael era fora do que? Do casamento. Uma coisa que a igreja tem aprendido totalmente errado, irmão, nós somos totalmente antibíblicos. Aleluia, Deus. Eu vejo as mulheres dando tudo pelos filhos. E a Bíblia condena isso. Você tem que dar tudo pelo seu esposo. Você não é uma carne com seus filhos. Você é uma carne com seu esposo. Por isso que Salomão aqui ele estava reclamando com o marido. Que o marido não poderia pular fora do laço matrimonial. Mas que ele tinha um vínculo com a sua esposa. E eu fico vendo que nós somos muito antibíblicos. Se for possível, a mãe dá a vida pelo filho, mas pelo esposo não. Aí ela diz, não, esposa eu posso arrumar outro, mas filho não. E pela Bíblia é totalmente errado. Nós aprendemos totalmente errado. Você é uma carne com seu esposo. Agora o seu filho é uma carne com você e com seu esposo. Aí quando nós vamos ver, irmão, a aprovação de Jó, quem foi que saiu? Os filhos ou a esposa? O filho foi morto, a esposa ficou para quê? Aleluia, Deus. Porque lá no Éden, o Senhor fez o homem do pó da terra, depois tirou um homem do pó da terra e levou para o Éden. E depois do Éden ele faz o quê? A mulher, ele tira a costela. O significado original de costela é a protetora do coração do homem. Aleluia, Deus. Por isso que a mulher é a costela, porque ela protege os dados inflamados do inimigo contra o coração do seu esposo. Isso aqui está no livro, depois os irmãos vão ler isso aqui. Então, quando nós se tornamos uma só carne, aí sim. Então, o que é mais difícil, irmão, é nós tirar o que nós aprendemos para botar o certo. É melhor você construir uma casa do começo do que você quebrar uma, tirar todo o entulho. E então, muitas vezes nós queremos pegar uma casa que já foi começada e aí as paredes já começou errado e termina errado. Quando você começa, no começo vai começar. Assim foi o que nós aprendemos, irmão. Nós aprendemos errado, totalmente errado. E o que é mais difícil que eu acho é desconstruir o que as pessoas aprenderam de errado para botar o certo. Aleluia, Deus. E aí eu tenho visto muito, não só aqui, mas por onde tem andado. Aleluia, Deus. As mulheres, os homens estão trocando aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu por coisa totalmente errada. Aleluia, Deus. E uma coisa tão interessante, irmão, que é uma prova viva. Os seus filhos, é isso que nós temos que aprender dentro da Bíblia. O povo da Bíblia, ele preparava os filhos casavam, os filhos iam embora, quem era que ficava? Os dois velhos. Ainda hoje é do mesmo jeito. Mas aí o que é que nós façamos? Aleluia, Deus. Nós preferimos mandar a mulher embora ou mandar o marido embora e ficar com os filhos. Depois ele arruma a mulher, arruma a esposa, aí vai ficar o velho e a velha sozinha dentro de casa. Aleluia, Deus. Porque estão totalmente indo de encontro à Bíblia. O seu esposo é seu esposo, o seu filho é seu filho. Às vezes, as mulheres estão tão vinculadas com o filho que às vezes ela olha o filho nas raízes emocionais como se fosse seu esposo. Aleluia, Deus. E isso abre porta demoníaca, irmão. Aleluia, eu digo porque o Senhor ele me mostra essas visões.
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque é que às vezes entra isso. Aí você vê que hoje tem pai que tem relação com o filho, e às vezes, por causa dessas raízes, isso é espiritual, isso é demoníaco. Aleluia, Deus. Agora sim, primeiro o casal começa com o marido e a mulher, depois vem os filhos. Depois os filhos vão embora e fica o quê? O marido e a mulher. É por isso que ele estava aqui dizendo, olha, não jogue fora as águas da tua cisterna. Aleluia, Deus. As irmãs devem estar entendendo aqui, o que é as águas da cisterna, irmão? Os espermatozoides da mulher e do homem. Isso não era para ser jogado lá para fora. Isso era o quê? Para fazer filho. Como foi que a Bíblia diz? Ide e multiplicai. Aleluia, Deus. Então sim, o casamento era para isso, para o homem ir e multiplicar. Hoje tem métodos para não encher a casa de filho, né? No passado não tinha muito isso, mas hoje tem como fazer isso. Aleluia. E muitas vezes, irmão, os seus filhos dão trabalho, né? Aleluia, Deus. Imagine, por isso que ele disse isso. Aleluia, Deus. E o papel desse, que é aconselhar também os maridos e as mulheres, ler junto para ser aconselhado. Para justamente no momento de adversidade, no momento dificultoso do relacionamento, nós o que? Dentro da palavra, para coisas piores não acontecer. E nós caminhar junto com o Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ele diz, ó, os filhos que vocês quem o homem ou a mulher teve, fora. Os filhos que vocês tiverem com outra mulher ou com outro homem, não lhes fará nenhum bem. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, o que aqui já são todas casadas, né? Mas se não fosse casado, vai aconselhar aqui para o jovem. Aleluia, quero que o Senhor, esses dois jovens aí. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jovem aí, para mim também é um pouco mais difícil, né? Mas para eles que são jovens, tem que prestar cuidado quando vocês forem se casarem. Uma pessoa que não venha com filho ou com filha. Aleluia, porque não é todos que querem receber, às vezes, um homem com filho e nem mulher com filho, não é todos, né? E a Bíblia ela nos exorta nós não ter essa prática. Aí disse, irmão, mas como eu já vi do mundo desse jeito, a Bíblia diz, por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ele não leva o tempo da ignorância, ele não leva em conta. Aí agora você vê, agora daqui é um novo passo. Entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, a gente tem que prestar atenção à palavra. Então, não jogares as águas da cisterna, da sua fonte, longe de outra cisterna, por aí vai. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora vamos o 17. Aleluia. Aleluia. Estão vendo aí? Os seus filhos devem crescer para ajudar quem? Vocês. E não para ajudar os outros. Os estranhos. Aleluia, Deus. Então sim, o seu filho e a sua filha tem que... Você não pode estar fazendo um filho... No meu caso está um pouco complicado, não tenho todo dia falar com o Senhor. Né? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Até já conversando com ela, com a mais velha, eu digo, olha, quando eu casar e tiver um filho, quem vai ter mais regalia é o filho da aliança do casamento, porque você foi aí, fora aí, não, eu vou ajudar você, mas você, porque é Bíblia, irmão. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A Gabi está até achando graça, né? Eu digo, é a Bíblia diz assim, eu não posso sair de fora da Bíblia. Aleluia, Deus. Os seus filhos devem crescer para o quê? Ajudar vocês. Não ajudar o lar de fora. Entendeu? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí nós vamos finalizar no 18, nós vamos buscar algumas referências assim, ó. O 18 é assim, ó. Portanto, alegrai-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com que você casou. Aí vai falar da sua juventude. Aí o 18. Seja abençoado. Aleluia, Deus. Está vendo aí o que o Senhor diz? Então, nós temos que crescer, se alegrar, crescer espiritualmente.
mocidade ou o marido da sua mocidade. Aleluia, Deus. Então, irmão, como é o caso aí de vocês que morreu, né, o esposo de vocês, aleluia, Deus. Mas você for aqui é o teu último momento. Então aí o Senhor, Ele já dá um respaldo para que agora, depois, aí a gente vai ficando, vai vacinar a idade, a gente nem quer mais saber desse tipo de coisa, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então o que é que nós devemos fazer, irmão, hein? Portanto, alegrais com a mulher ou o homem da sua juventude ou da sua mocidade. Ou seja, o casamento é para toda vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, quis fazer aqui uma ilustração aqui para nós voltar de novo para o texto. Quando você vai ver no mundo animal, o leão, que ele toma um território, se tiver filhote, ele mata os filhotes tudinho, para depois ali ele dar a linhagem, a sua linhagem. Ele mata os filhotes tudinho. O pássaro do mesmo jeito. Todo tipo de animal, eles matam os filhotes, para agora os filhotes que nascerem ser filho dele. Por causa, isso já é bíblico, irmão. Os animais já fazem isso e nós, como filho de Deus, não fazemos isso, irmão. Aleluia, Deus. Os animais, eles louvam o Senhor pelas suas atitudes. Mas nós, como somos filhos, tem que fazer isso aqui. Aleluia, Deus. Uma coisa interessante, irmão, nós não se convertemos porque nós não lemos a Bíblia. O católico, o budista, seja lá qual for, ele não se converte a Jesus porque ele não lê a Bíblia. Aleluia, Deus. Eu vi um muçulmano, ele começou a ler seu livro lá, que é o Corão. E o Corão bota na primeira frente quem? Maomé, né? E ele começou a ler, e ele começou a ver que lá falava muito de Deus e de Jesus. Ele disse, por que o Corão fala mais de Jesus e nós bota Maomé na frente? Ali fez o que ele se converteu? Hoje ele é o que? Um crente. Mas foi preciso ele sair do país dele, que lá mata os crentes, né? Foi preciso ele sair. Mas porque ele leu a Bíblia. Aí as pessoas dizem, não, eu estou na minha religião para ficar nisso, porque não lê a Bíblia. Vai ouvir o quê? O que um padre, o que um pastor, o que um budista, o que um macumbeiro diz, não lê a Bíblia. E nós lê a Bíblia, não, ninguém vai enganar não. Aí você vai viver naquela mesma... Não, eu aprendi assim com meu pai. O teu pai podia ser um macumbeiro, um feiticeiro, um católico, seja lá qual for. Então, não, eu vi o meu pai falando e pronto. Eu vi o padre falando, eu vi o pastor falando. Irmão, vamos ler da Bíblia, não dá nada errado. Aleluia, Deus. Eu aprendi muito errado, irmão. Aleluia, Deus. Eu aprendi umas coisas totalmente erradas. E quando o Senhor começou, isso aqui também eu aprendi errado. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês hoje, eu aprendi totalmente errado. Eu aprendi que ela estava falando mesmo da cisterna, estava só aconselhando. Mas quando eu comecei a mergulhar, pedi ao Senhor sabedoria. Ele começou a me levar nas dimensões espirituais. Começou a me levar na sala dos rolos, no segundo céu, no terceiro céu. E começou a explicar as letras em hebraico que saía do céu. E o anjo começava a me explicar o que eram aquelas letras. Então eu comecei a entender. Eu comecei a entender que talvez no começo do ano eu vou trazer algo sobre os batismos. Então eu entendi, eu aprendi que só era o batismo e tal, e descia nas águas e pronto. Irmão, há outro tipo de batismo que você vai caminhando na sua caminhada. Ao batismo nas águas, ao batismo de angústia, ao batismo de arrependimento, batismo de fogo, que é isso aqui que eu escrevi. Há vários tipos de batismo. Aleluia. A Bíblia explica tudo sobre isso. Eu vou até trazer o primeiro básico que eu vou trazer é sobre o batismo nas águas, que o Pedrinho vai ser batizado, para ele entender. Tem pessoas que dessem as águas e ele volta do mesmo jeito, né? E o batismo nas águas é muito mais do que isso. Só sai um pouquinho aqui que nós estamos falando de cisterna. Aleluia. Agora nós vamos buscar aqui algumas referências. Eu quero que meus irmãos abram em Isaías capítulo 54, versículo 6. Aleluia. E outro vai para Malaquias capítulo 2, versículo 14. Um fica aí. Aleluia. E aqui nós finalizamos. Isaías 53. 54, 6. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus.
Malaquias fica lá no novo. Não, você ficar que eu vou lá para Malaquias. Aleluia, Deus. Malaquias fica bem pertinho de Mateus. O último livro do Velho Testamento. 54, 6. Isaías, pode ler. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste. O Espírito como uma mulher da mocidade de fora desprezada, diz o teu Deus. Aleluia, Deus. Olha aí o que o Senhor está dizendo aqui para o povo e também representando para o casamento. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, o salvou. Aleluia, Deus. Então, Isaías aqui estava dizendo que o Senhor escolheu o povo de Israel para fazer uma aliança com ele, ou seja, casar com ele. Então ele ilustrou isso como um casamento, com o marido e a mulher. Por isso que o Senhor chama a igreja de noiva. Aleluia, Deus. Então, o Senhor fez isso, fez tudo direitinho, que é para nós aprender com o Senhor Jesus. Assim como o Senhor ele fez com o povo, assim também nós temos que fazer quando nós queremos ter um casamento abençoado. Está achando de Malaquias? Malaquias capítulo 2, e versículo 14 diz assim. Aleluia, Deus. Vou ler aqui para meus irmãos. Malaquias capítulo 2, versículo 14 diz assim. Capítulo... Achou? 14, né? 14. E dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aleluia, Deus. Aí aqui diz o quê? Aleluia. O provérbio diz o quê? Aleluia, Deus. O provérbio diz assim, ó. Seja bendito. Diz assim, seja para ti, somente para ti, para mais ninguém. Seja bendito o teu manancial. Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Aí aqui diz, ó. E cada um de vocês pergunte, por quê? Porque o Senhor, Deus, sabe como vocês têm sido infiel à sua esposa. Com que você casou? Porque era moça, ela será sua companheira. Mas vocês quebraram a promessa que fizeram a promessa de Deus, com Deus, de que seria fiel. Aleluia, Deus. Então o Senhor, ele é uma testemunha viva com a mulher ou o esposo da sua mocidade. É por isso que diz assim, feliz, você tem que ser feliz com a mulher da sua mocidade e por aí vai. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, irmão, nós poderíamos entrar bastante sobre esse assunto, né? Mas eu vou deixar curioso para quando aparecer o livro, você ler, aí vocês tirar mais as conclusões de vocês, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, aqui é um pouco sobre o casamento, irmão. Eu não li muitas coisas que tem aqui, porque aqui é todo corrigido. Aleluia, Deus. E aqui é uma pregação, diferente do ensinamento do livro. O ensinamento do livro é totalmente diferente. O editor ele vai botando tudo direitinho. Aleluia, Deus. Mas que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos, dar força, dar vigor. Aleluia, Deus. E que os meus irmãos, a partir de 2026, venha ser abençoado, venha ser fortalecido o casamento de vocês. Não só o casamento de vocês, mas que nós venhamos também saber aconselhar os nossos filhos, para que eles não venham lá na frente cair nos laços do inimigo. E assim como nós lá atrás nós caímos, aleluia, por falta de sabedoria, por não dar ouvido, aleluia, que nossos filhos não venham cair no mesmo no que nós caímos. Aleluia. A Bíblia diz que o Deus desse século fez o quê? Enganou o entendimento de muitos. Aleluia. E que nessa noite, irmão,
o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, né? Aleluia, Deus. Depois, se as irmãs tiverem alguma dúvida, é só falar que nós vamos ver de novo esse tema. Aleluia, Deus. Chegar em casa, ler bastante. Aleluia, eu falei aqui de dois pontos cruciais. Sobre a cisterna e sobre o marido ser fiel à sua esposa. Assim tem outro. E que os filhos venham cuidar dos pais. Esses três pontos cruciais. Aleluia, Deus. Então, grave nisso, que você é a cisterna do seu esposo e que ele é a sua fonte e que os seus filhos é para cuidar de você, não cuidar de outros. Aleluia. E que você venha se alegrar com o esposo, com a sua esposa, da sua mocidade. Aleluia, Deus. Mas você diz aí, irmão, mas está um pouquinho complicado. Aleluia. Mas olha o Senhor, que o Senhor, Ele lhe dá estratégia para tudo. Ele lhe dá estratégia para tudo. Diga para Ele, Senhor, eu não tenho força para fazer isso aqui, mas Ele aqui é o para dar força. Você diz, Senhor, eu não estou conseguindo. Ele vem e te ajuda a conseguir. Aleluia, Deus. E você, da hora que você quiser desistir, você diz, Senhor, eu vou desistir. Ele vem e diz, eu estou aqui, eu seguro na tua mão. Aleluia, Deus. Assim como o seu filho, quando está passando um momento difícil, você começa a dizer, eu estou aqui, meu filho, estou aqui. Assim como o seu filho está doente, você vai levar um remédio, o Senhor Jesus, Ele chega na mesma hora. Aleluia, Deus. É por isso que Ele nos ama. É por isso que Ele traz isso para nós, porque Ele não quer que nós se afastemos da sua presença. Ele não quer que nós andamos por caminhos tortuosos, sim, como um dia nós já andamos. E quando é Ele que nos corrige, irmão, é maravilhoso. Porque Ele conhece o meu ser e o teu ser. Se for um homem que vier nos corrigir, irmão, Ele vai olhar pelos nossos defeitos. Mas quando é o Senhor que nos corrige, Ele olha pelas nossas qualidades. E se eu fosse olhar pelos homens, eu não estava aqui, irmão, porque o homem olhava pelos meus defeitos. Mas o Senhor olha pelas nossas qualidades. E essa noite o Senhor te trouxe aqui, porque Ele olha para as tuas qualidades. E aí o mundo pode dizer que você não é perfeito, o mundo pode dizer que você não vale nada, mas o Senhor, Ele diz que quer fazer uma promessa nas nossas vidas. Ele veio para dar vida e vida com abundância para mim e para você. É por isso que essa noite você chegou até aqui. É por isso que essa noite o Senhor te trouxe aqui. Porque Ele é rico e misericordioso. Aleluia, Deus. Então essa noite, só adore Ele, Espírito e verdade. E clame Ele essa noite e fale os seus segredos para Ele. Aquilo que você não fala para ninguém. Aquilo que também você não fala até para o seu esposo. Aquilo que você não fala para a pessoa mais íntima. Mas essa noite você tem uma oportunidade para se abrir para o Espírito Santo de Deus. E Ele fazer algo na sua vida que eu e a igreja não pode fazer. Aleluia. Diga então os seus segredos para Ele. Diga para Ele que muitas vezes você não tem força para conseguir. Diga para Ele que muitas vezes você quer desistir. Diga para Ele que muitas vezes você quer desistir daquilo que Ele disse que era para você fazer, aquilo que Ele colocou no seu coração para você fazer. E muitas vezes nós queremos desistir. Aleluia, Deus. Muitas vezes nós queremos desistir. Mas essa noite diga para Ele. Fale para Ele, Pai, muitas vezes eu quero desistir da vida. Muitas vezes eu quero desistir de tudo, Pai. Mas essa noite eu peço o Teu Espírito Santo. E no nome do Senhor Jesus, Pai, eu chego à Tua presença. Não deixe eu desistir, Pai. Não deixe eu desistir daquilo que o Senhor tem na minha vida. Pai, não deixe eu desistir, Pai. Hoje eu peço também pela Tua igreja. Peço também por alguns irmãos que pediram oração, Pai. Pai, essa noite não deixe, Senhor Deus e Pai, que a Tua filha desiste do chamado, desiste dos seus casamentos, desiste dos projetos a qual o Senhor falou, Pai. Pai, que hoje também nesse momento eu peço por mim, Pai, que eu não venha desistir, Pai, desta caminhada. E se o Senhor segurar na minha mão, Pai, eu vou até o fim com você, Pai. Pai, assim como os nossos filhos como estão, Pai, começaram a andar, que nós estamos incentivando e levantando ele, pegando na mão deles, Pai, para que eles venham conseguir andar, Pai. Nos ensina a andar com nossos pés, Pai. Para que nós venhamos chegar pertinho de Ti, te abraçar e dizer que nós te amamos. E dizer, Pai, que nós somos
Então nos prepara dia após dia. E eu não quero, Senhor Deus, meu Pai, viver nenhum momento longe de Ti. Porque se eu viver, Pai, longe de Ti, Pai, o inimigo ele pode me arrastar para esse mundo tenebroso. E o inimigo pode tirar minha vida, tirar a vida da Tua igreja, Pai. Mas que nesta noite o Teu sangue puro carmesim, Pai, venha nos purificar de todo o pecado, Pai. Então nessa noite, Senhor da glória, que essa palavra ela venha brotar os nossos corações. Que esta palavra, Pai, venha germinar como uma semente ao nosso coração, Pai. Para que Teu nome venha ser glorificado e exaltado na minha vida e na sua vida, Pai. Oh, Pai, eu quero viver dia após dia perto de Ti. Eu quero viver na Tua casa todos os dias da minha vida, Pai. Pai, eu quero viver todos os dias da minha vida pertinho de Ti. E por onde eu irei a Ti, Pai, se só Tu tem palavra de vida eterna. Então me guarda debaixo das Tuas asas onipotentes, Pai. Pai, nos guarda debaixo das Tuas asas onipotentes, Pai. Nos livra de todo laços do inimigo, Pai. Para que ele não venha, Pai, nos tirar da Tua presença, porque só Tua graça nos basta. Meu Senhor da glória, Pai. Que esse ensinamento, Senhor da glória, venha ser guardado ao meu e o coração da Tua igreja, para que nós venhamos, Pai, nos fortalecer na Tua presença. Pai, leva os Teus filhos com segurança para casa. Pai, que seja uma semana abençoada, uma semana reparadora com os Teus filhos, Pai. Pai, Senhor da glória. Obrigado, Pai. Oh, Pai, tem pessoas aqui, ó, Pai, que foi ferido por palavra de pessoas, Pai. Pai, as pessoas sem ter entendimento, Pai, muitas vezes nos ferem, Pai. Pai, tem pessoas aqui que foi ferido por palavra, Pai, com pessoas, Pai, que não entendem o Teu amor, Pai. Pai, não sabe, Senhor Deus, Pai, que nós somos Teu filho. Oh, Pai. Mas que as pessoas que feriram, Senhor, que o Senhor venha visitar nesse momento, Pai. E nos ensina a amar assim como o Senhor nos amou, Pai. Meu Senhor da glória, Pai. Pai, o homem às vezes solta palavra, Pai. As mulheres muitas vezes soltam palavra, Pai, a nosso respeito, Pai. E nos fere, Pai. Traz uma ferida no nosso coração, Pai. E muitas vezes nós se afastamos da Tua presença, Pai. Muitas vezes nós não queremos orar na Tua presença, Pai. Porque alguém falou palavra a nosso respeito, Pai. Oh, Senhor da glória. Mas nessa noite, traz o refrigério. Traz o refrigério, assim como o Teu Filho Santo Jesus. Traz o refrigério para nós na cruz do Calvário, Pai. E que nós venhamos entrar no nosso quarto, Pai. Pai, não venha trazer mágoa, Pai, do que as pessoas, Pai, falam ao nosso respeito. Oh, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus. Então essa noite, sara a Tua igreja, Pai. Essa noite, sara a Tua igreja com o bálsamo. Sara a Tua igreja essa noite, Senhor Jesus. Sara a Tua igreja essa noite, Senhor Jesus. Leva a Tua igreja, cheia do Teu Espírito Santo. Oh, eu não quero viver longe da Tua presença, Pai. Oh, Pai, não quero sair daqui. Eu quero viver pertinho de Ti. Quero viver cada dia mais pertinho de Ti, Pai. Então essa noite eu te entrego a Tua igreja, sara ela. Sara a Tua igreja, sara a Tua igreja, sara a Tua igreja, Pai. Pai, não deixa nós perder a nossa salvação, Pai, por pessoas que têm nos ferido, Pai. Oh, Pai, não deixa nós perder a nossa salvação por pessoas, Pai, que têm se levantado contra nós, Pai. Pai, não deixa que nós venhamos, Pai, quando o Senhor voltar, Pai, nos perder a nossa salvação por essas pessoas, Pai, que muitas vezes, Pai, têm prestado a boca para o inimigo, Pai, e têm se levantado contra nós, Pai. Eu entrego cada uma das Tuas filhas, Pai, cada uma das Tuas filhas, Pai. Pai, não deixa nós agir com as nossas próprias mãos, Pai, mas que nós venhamos entregar todos os nossos problemas para o Teu Filho Santo de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir, Pai, os nossos problemas.
Então derrama o teu Espírito Santo. Que a tua igreja venha beber do teu Espírito Santo, da fonte de água viva. Então que essa noite, Pai, leva teus filhos com segurança para casa. Leva teus filhos com segurança para casa, livrando de todo mal, livrando de todo perigo. Para que esse culto, Senhor da glória, venha ser diferente, Pai. E que as tuas filhas, Pai, não venham olhar, Pai. Que elas venham se levantar, cheio do teu Espírito Santo e venham te adorar. Dependente do que as pessoas vão falar, Pai, mas que nós venhamos dançar na tua presença. Assim como Davi dançava na tua presença. A sua esposa começou a falar mal de Davi, mas ele não estava ligando porque estava na tua presença. Então esta noite derrama o teu bálsamo e que nós venhamos, Pai, dançar na tua presença. E não venham ligar porque as pessoas falam a nosso respeito. Porque o Senhor, Pai, nos comprou, nos redimiu com o teu sangue por cabeça. Oh, Pai. Pai, como muitas vezes, Pai, eu não quis fazer tua obra, Pai. Pai, eu nem na tua presença eu queria estar, Pai. Pai, eu nem crente eu não queria ser, Pai. Mas o Senhor, nas tuas mãos poderosas, me alcançou. E hoje eu estou aqui, Pai. Mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Não faz o meu querer, mas faz o teu querer. Não faz o querer da igreja, Pai, mas faz o teu querer na igreja, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Que o teu nome venha ser glorificado na nossa vida, nessa rua, Pai. Neste lugar, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que a minha vida seja inteiramente para ti de novo. Oh, Pai, que a tua morada, Pai, seja inteiramente, Pai, dentro do nosso ser, Pai. Queremos tua presença, queremos tua presença. Oh, Deus, agora, Pai, muito obrigado por isso. Pai, se tu não voltar, Pai, nós vamos estar aqui te adorando. Mas se tu voltar, nos leva contigo, Pai. Nos leva contigo, nos leva contigo, Pai. Se o Senhor nos voltar, nos leva contigo. Não nos deixe, Pai, não nos deixe aqui. Oh, Senhor da glória, Pai, que cada dia nós estejamos mais e mais na tua presença, te louvando e te exaltando. Oh, Pai, nos ensina a ser bom Pai, nos ensina a ser uma boa mãe. Nos ensina, Pai, a estar no centro da tua vontade, no centro da tua querer, Pai. E muitas vezes nós queremos sair do centro do teu querer, do centro da tua vontade, Pai. Mas se o Senhor segurar nas nossas mãos, nós não vamos sair. Pai, só a tua graça nos basta. Porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, Pai, é merecedor de honra e de glória. Eu te louvo, eu te rendo, Pai. Oh, obrigado, Senhor Jesus, obrigado por esse trabalho. Oh, Pai, nem a morte, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades podem separar da tua presença, Pai. Oh, Pai, cada um daqui, Pai, tem um chamado, Senhor. Eu sinto da presença, a tua graça neste lugar, Senhor da glória. Meu Senhor Jesus, Pai. Meu Senhor da glória, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor, Pai, nos fortalecer e nos dar força, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Eu quero nos ver assim, não leva você para casa, livrando de todo mal, de todo perigo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aqui tem uma pessoa, eu sei como é o nome dela. O Senhor me revelou tudo, mas eu só vou dizer algo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O Senhor te chamou para fazer a obra dele. Eu não sou ele disse que tu tem que fugir. Mas ele tem te
e está te esperando de braços abertos. Porque Ele te escolheu desde o ventre. Ele te escolheu desde o ventre. Tem uma coxinha postura. E o que as pessoas falaram porque não conhecem o teu coração. E Ele diz que te ama. Ele diz que te ama. Nos momentos que tu estava enferma, Ele ia de madrugada e forrava o leito para que tu não viesse sentir dor. Nos momentos que as pessoas te abandonaram, Ele disse que estava contigo. Ele disse que não te abandonou em nenhum momento da vida. As pessoas podem te olhar com outros olhos, mas Ele disse que tu é a menina dos olhos. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Pessoas vão ser edificadas, pessoas vão ser alcançadas por intermédio dos teus lábios. Casais vão ser edificados por intermédio do teu casamento. E Ele tem colocado a chave na tua mão para abrir e fechar o reino dos céus. Espírito Santo de Deus. Porque Ele te ama e Ele quer fazer algo grandioso na tua vida. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Por o Senhor ser na nossa vida. Por o Senhor ser na vida dessa jovem, dessa mulher. Pai, obrigado por tudo, Pai. Oh, Pai, nós queremos correr na Tua presença. Nós queremos correr na Tua presença, mas pediremos nós só Tua palavra de vida eterna. E eu te amo, eu te louvo, eu te salvo. Porque eu só quero Tua presença, eu só quero Tua presença. E essa noite, Pai, que o Senhor visite a Tua filha, a qual o Senhor, Pai, mostrou. Que os anjos ministradores, Pai, ministram o seu coração. Pai, essa noite, Pai, eu transfiro para ela para o dom de cura, Pai. Aonde ela colocar a mão, Pai, a pessoa seja curada. Pai, aonde ela colocar a mão, Pai, em câncer, Pai, em modo, Senhor, imperando a vesícula, Senhor da glória, seja curada, Pai. Oh, Pai, eu transfiro para ela essa noite, Pai. Eu não preciso colocar a mão na cabeça dela, Pai. Mas essa atmosfera embaixo de era uma coisa assim, nesse lugar, Pai. Eu transfiro para ela essa noite. Eu transfiro para ela, Pai, essa noite o dom de cura, Senhor Deus, Pai. Para que o Teu nome venha ser glorificado, Pai. Nos leva para casa com segurança. Eu não quero sair da Tua presença, eu quero estar sempre na Tua presença. Oh, Pai, eu transfiro essa noite, Pai. Eu transfiro para a igreja inteira, Pai. Eu transfiro essa noite a solução a qual o Senhor tem colocado na minha vida. O Senhor tem colocado na minha vida. Que a partir, Senhor, desse dia de hoje, Pai, a igreja venha ser mudada, Pai. Onde essas mulheres colocaram as mãos, Pai, as pessoas sejam próximas. Onde elas colocaram a planta dos pés, Pai, seja próspera, Pai. Pai, eu derramo, Senhor Deus, meu Pai, o dom de prosperidade na vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Que tudo que ela pegar seja próspero, Senhor, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, Pai, tudo que o inimigo roubou das finanças dela, Pai. Eu vou no tribunal de Cristo essa noite, Pai, e o inimigo vai devolver, Pai, tudo que tirou
sabia, Pai, que foi feito, Pai. Oh, Senhor da glória. Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai. Eu te louvo. Sopra hoje o fogo do teu Espírito Santo. Eu te louvo, obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Pai, toda obra de feitiçaria, Pai, que foi feita, Senhor. Foi feito em sapo, Senhor Deus, meu Pai. Aleluia, Deus. E você que tem sonhos com sapo, com obra de feitiçaria. Você que tem sonhos, aleluia, Deus. O inimigo tinha feito obra de feitiçaria, mas essa noite o Senhor está quebrando. O Senhor está te levantando com uma quebradeira de feitiçaria na tua vida. Essa noite eu transfiro para hoje uma autoridade para tu quebrar toda obra de feitiçaria na tua vida, na vida da tua família. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Você que teve relacionamento no passado. Aleluia, Deus. Você que teve esse relacionamento. Aleluia, Deus. Foi feita obra de feitiçaria, mas o Senhor te levantou com uma quebradeira de feitiçaria. Eu, essa noite, Ele te dá dando autoridade do Espírito Santo de Deus para tu chutares, tu quebrares obra de feitiçaria no poder que há no nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. Ah, Deus, agora. Pai, nos leva para casa, Pai. Pai, vai chegar a hora, Pai, que o culto não vai ter hora para terminar, Pai. Ah, Pai. Eu sinto tua presença. A tua presença vai me orar mais que ouro. Ah, Pai da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, te rendo graças, te rendo louvor, Pai. E são isso que eu te peço. São isso que eu te peço, te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que viverei para todo sempre. Amém. Leva as suas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que crê. Diga amém. Dê paz, Senhor, seu irmão. Fala, paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bebê, deixa aí, aleluia, Deus. Aleluia. Muito obrigado pela visita. Que o Senhor me abençoe.